Olá, sou Priscila Salsani, psicóloga clínica. Estou aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre esse período de isolamento que estamos vivendo. No último vídeo, nós falamos um pouco sobre a necessidade da família encontrar uma organização de rotina e o papel de cada um dentro disso. Como nós conversamos, nós temos a oportunidade de olhar esse momento como uma oportunidade de aprimorar os nossos vínculos. Mas ao mesmo tempo estamos todos cansados, inseguros, com medos e angústias, o que pode contribuir para que alguns conflitos surjam nesse período. E como podemos trabalhar isso em família? Evitar esses conflitos diretos e encontrar uma convivência mais saudável. Primeira coisa, nós precisamos aprender a falar sobre os nossos sentimentos. Muitas vezes nós já somos pessoas mais fechadas e não temos tanto esse hábito de expressar o que estamos sentindo. E talvez esse período de isolamento seja uma oportunidade de estarmos desenvolvendo esse hábito, ou até aprimorar, né? Quando já temos essa facilidade de dizer o que sentimos e pensamos, podemos pensar em fazer isso de uma maneira mais assertiva. Aprender a falar sobre os nossos sentimentos nos ajuda a desenvolver um diálogo mais saudável com o outro. Porque quando eu entendo os meus próprios conflitos, fica mais fácil também de acolher o outro nos medos, nas angústias, nas dificuldades que ele tem. E como isso pode contribuir para que eu tenha um melhor convívio dentro da minha casa? E outra coisa, como eu posso evitar os conflitos que podem surgir naquele espaço? Por exemplo, quando o adolescente chega e diz que não aguenta mais ficar em casa, que quer ver os amigos, que precisa sair, né? Ou a criança, quando ela faz uma birra por algo muito pequeno. E sobretudo a criança, não é? Porque a criança ela não tem repertório emocional para lidar com essa situação como nós, então nós precisamos auxiliá-la de alguma maneira. Então, quando acontece uma situação como essa, são alguns exemplos só para a gente entender as possibilidades. É claro que eu vou comentar um pouquinho sobre a resolução de conflitos e cada um vai tentar aos pouquinhos ir implantando isso dentro de casa, né? Então, a primeira coisa importante é acolher e validar o sentimento da outra pessoa. Então, por exemplo, a criança. Nós podemos olhar para ela e dizer: eu entendo o que você está sentindo, eu sei que você sente falta da escola, dos amigos, do vovô, da vovó, eu também me sinto assim. Então, quando eu tenho esse diálogo, eu estou confirmando o que ela sente. Eu estou acolhendo as necessidades dessa criança. E é claro que aqui eu estou exemplificando com uma situação com a criança. Mas isso pode acontecer com o meu marido, com o meu filho adolescente, com o meu pai, né? E aí nós vamos ver a linguagem para usar com cada um, né? São estratégias de resolução de conflitos. E por que a ideia de acolher primeiro esse sentimento antes de tentar outras ações? Porque quando a gente está ali envolto naquele monte de sensações, de sentimentos, as emoções estão afloradas, é difícil raciocinarmos de uma maneira mais assertiva. Então é importante dar espaço para esse descarrego emocional num primeiro momento. Então, depois que eu acolhi os sentimentos dessa criança, que eu ouvi as necessidades dela, que eu dei um espaço para essa emoção fluir um pouco, eu vou para o segundo momento, que é pensar na solução, que é começarmos a pensar juntos em como resolver esse problema dentro das possibilidades que nós temos. Então é olhar para ela e dizer: eu sei o que você sente, mas nós não podemos mesmo sair de casa. Você tem alguma ideia de algo que você gostaria de fazer, que pode ajudar, que pode amenizar essa situação? Então vamos falar com o vovô e com a vovó pelo WhatsApp, uma chamada de vídeo? Vamos ligar para os amiguinhos? Vamos fazer uma atividade juntos? Né? E aí vocês vão encontrando formas de amenizar esse sentimento. É importante nós pensarmos em desenvolver isso, e é também um treino, né? Porque quando o conflito está instaurado,
nós já bloqueamos qualquer canal de escuta e qualquer possibilidade para que nós ou outro assumamos responsabilidade, né? Naquele conflito direto, isso é algo que fica mais difícil. Outra coisa que é importante pensarmos nesse momento de isolamento é como nós nos expressamos com o outro. Porque cada um tem a sua forma de receber uma mensagem. E palavras podem ferir, podem magoar, principalmente nesse momento de isolamento, que as emoções ficam tão exacerbadas. Então é importante a gente se conhecer e conhecer o outro também para que essa relação seja mais assertiva e mais saudável. Então é isso, gente. Uma proposta para evitarmos um pouco os conflitos, acolhendo e entendendo a outra pessoa que está próxima a nós. E lembrando sempre que isso é um treinamento, é algo que a gente vai fazendo, vai se exercitando e cada vez vai ficando mais fácil, tá bom? Não desistam da primeira vez, tentei, mas gerou briga, gerou conflito de novo. Se acalme, recomece, que vai dar tudo certo. Até mais!